Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre como a leitura corporal favorece o seu desenvolvimento pessoal. Na live aqui hoje comigo eu vou ter um mentor, Vandi, foi meu professor, já participei de 4 ou 5 cursos com ele, uma mentoria, já tem 3 livros publicados, né? Eu como bom aluno, bom amador da leitura corporal, tenho os livros, estudo, tem aqui, ontem mesmo estava vendo uma questão de como montar aí um documento, peguei aqui no Matemática Visual, fui ver as cores, o que cada cor significa. Eric, mas o que cor tem a ver com leitura corporal? Acho que vocês vão ver isso hoje, vocês vão ver, o Vandi é incrível, daqui a pouco ele já conecta aqui. Então, uma das coisas que provavelmente ele vai defender hoje, como sempre, é que o corpo é a parte visível da mente. Então, as escolhas de cores, de modelo, de textura, de formato, de acessório, têm uma possível interpretação. Eu vou ver se eu consigo chamar ele aqui direto. Mentor, vamos ver, cadê? Para ver se ele já conecta junto. Não sei se ele vai entrar pelo Vandi ou pelo Instituto, mas estou chamando ele aqui. Se você está aqui, dá um coraçãozinho aqui do lado. Gabi, gratidão por estar aqui também, assistir essa aula. Gabi está sendo uma super parceira na parte de copywriting, enfim. Bom, a ideia, né, da live de quarta-feira é trazer um especialista, uma pessoa que para mim é importante, ou que a mensagem que a pessoa passa é importante. A gente passa por algumas perguntas para se conectar com esse especialista de uma área que é diferente da minha, ou que eu tenho algum nível e a pessoa complementa e o trabalho ele ocorre junto. E aí a ideia é a gente de fato passar por 5 tópicos ao longo da live, onde eu e o Vandi vamos conversando, intercalando, trazendo conteúdo e um pouco de história, um pouco de conhecimento de vários tipos, tá bem? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre leitura corporal, deixa eu até ver se eu consigo puxar aqui alguma. Tem 3 perguntas já aqui, tem na caixinha de story também. Só deixa eu... Estou esperando. Todos sejam muito bem-vindos. Pessoal, vai escrevendo aí, mentor Vandi entrou. Vamos convidá-lo. Vandi, estou mandando o convite aqui para você. Vamos começar. Ontem eu conversando com ele, Eric, seu avatar, né, considerado ali a figura que eu escolho para aparecer nas redes, já está na hora de ser atualizado. E aí a gente entrou num papo já super profundo sobre o que cada gesto na foto estava transparecendo, né? Então, grande, gratidão. Salve. Cara, só para testar, você está me ouvindo bem? Consegue me ouvir bem? Tá, a iluminação tá bacana? Tá aparecendo bem para você? Tá, é porque para mim, no plano de baixo eu apareço meio escuro, então eu nunca sei se a imagem tá bacana ou não. Aqui no iPad tá bacana, tá bacana. O fundo tá um pouco escuro, mas você tá claro e acho que é o que importa. Beleza, show de bola. Deixa eu até enquadrar os quadros. Pronto. Maravilha. Aí fica bacana, fica uma cena bacana. Muito bem, bora lá. Estou à sua disposição. Gratidão pelo convite. Sabe que sempre Vandi, deu um pequeno corte aí, eu não sei se é o seu sinal. Parece que travou. Voltou. Bom, repetir. Parece que travou de novo. Repetir, por favor. Sinto que está travando. Um pouquinho. Você está pelo celular? Está perto do roteador? Tô pelo celular. Mas assim, só se eu for mais perto do roteador. Bom, como é que está o sinal agora? Porque você ficou parado um tempo. Agora parece um pouco melhor, mas ainda dá travando um pouco, Vandi. Se você conseguir se aproximar do roteador, eu acho que seria melhor. Tá bom. Então, eu preciso derrubar aqui, pode ser? Vou sair e eu entro de novo. Claro. Não, eu vou falando com o pessoal aqui, daqui a pouco você volta e eu te chamo.
Tá bem? Bom, o Vandy, quando eu digo mentor, de fato, ele dá toda a assessoria nessa parte, muito do estilo de roupas que eu escolho vestir hoje, no dia a dia, tem uma influência do Vandy. Eu já vinha há um tempo mudando o estilo, isso alguns anos atrás, né? Estamos falando aí de 2017, 2018, e através da mentoria dele, ele trouxe uma consciência sobre, para mim, né, uma consciência para mim, sobre as roupas que eu usava, as estampas que eu escolhia, a mensagem que isso passava. E de lá para cá eu venho optando por roupas mais lisas, mais, né, única cor. E agora mais ainda, né, para quem me acompanha um pouco mais de tempo percebe que eu continuo alterando aí o meu vestuário, minha barba um pouco mais elevada, enfim. Isso tudo é uma construção que existe uma estratégia, que existe um porquê. Às vezes a gente dá uma errada, ele vai lá e fala, ó, tá passando tal informação, e eu vou lá e ajusto, tá bem? Você que está acessando aqui agora, o Vandy, ele está reconectando mais próximo, então eu peço para que você dê o joinha aqui, o coraçãozinho, para divulgar essa live e também aproveita que o conteúdo denso não começou, clica no aviãozinho aqui embaixo e chama pelo menos 5 pessoas para participar dessa live. Você também pode ir interagindo, fazendo perguntas. Escreve também, se você estiver vendo essa gravação no futuro, que não no agora, pode escrever aqui embaixo também perguntas e dúvidas, que assim que eu receber a notificação, a gente acessa para estar respondendo. Tá bem? De onde vocês estão falando, vocês que já estão aqui? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui sobre esse livro, que a gente vai falar um pouquinho sobre capacidade de reconhecer, né, o Manual da Mentira. O Vandy vai se contar um pouco da história de como ele caiu nessa área, nesse setor, e também toda a base, né, de onde ele estruturou a metodologia da leitura corporal Brasil, um método desenvolvido majoritariamente por ele. Fábio colocou aqui, eu sempre gostei e uso roupa lisa. O que significa, Eric? Eu vou esperar o mentor Vandy voltar. A grande questão a gente aconselha pela metodologia o uso da roupa lisa. E o que a gente traz são os possíveis significados das estampas, né? Então, em um dos cursos, vou mostrar aqui, ó. Em alguns dos cursos a gente tem as diferenças entre linha reta, linha curva, usar triângulo, usar linha na vertical, na horizontal, né? Existe uma simbologia, né, até meio que cultural para cada símbolo. E aí, de acordo com como você está montando a sua imagem, o símbolo que você está escolhendo, você está se conectando com uma ideologia que existe já no nosso inconsciente. Ao longo das inúmeras gerações, ela de uma certa forma é passada e ela é representada. Então, quando a gente veste alguma coisa, em partes a gente tem alguma conexão com aquela ideia, com aquele modelo, seja no estilo da roupa, seja na cor da roupa, seja na estampa da roupa, mas isso é a parte de vestuário, né? O conhecimento da leitura vai muito além, ela vai falar das expressões. Fábio colocou aqui, na sua cabeça, a roupa lisa é igual ao low profile, discreto, exato, né? É uma cor mais neutra, você, né, não chama tanta atenção para a roupa. E aí, bom, enfim, o curso do Vandy, cada curso tem 40 horas, né? Então é muito conteúdo aqui. A gente vai trazer um pouquinho da essência para vocês entenderem, um pouquinho para vocês conhecerem um pouquinho mais. Pode ir colocando pergunta aqui, o Vandy já está reconectando para a gente, de fato, dar continuidade. Gabi, se você estiver aí, por favor, faça perguntas também, qualquer dúvida que você tenha, para a gente, de fato, compartilhando, né? A grande questão que eu gosto muito da leitura corporal é, de fato, a capacidade de você perceber algo que está passando na mente da pessoa, no nível emocional, alguma sensação que ela possa estar tendo, e com isso eu conseguir me posicionar de uma maneira melhor. Então já aconteceu muito, por exemplo, na clínica, eu tô falando alguma coisa, aí eu falo assim, seu pai, assim, eu sinto uma microexpressão, alguma parte do corpo dela tem alguma tensão, tem algum movimento mínimo, né? Eu tô exagerando aqui um pouquinho. E aí eu falo, cara, tem alguma coisa aí. E aí eu começo a investigar
mais a fundo, né? Isso melhora muito a qualidade do meu atendimento. Além disso, eu utilizo muito nas minhas relações pessoais, com a Carla, minha namorada, com os meus amigos, com a minha mãe, quando eu estou com ela, porque eu consigo perceber ali na feição se a pessoa está me acompanhando, se a pessoa está ali interessada, se eu já falei demais, eu preciso ali parar de falar, ou se eu falei alguma coisa que não agradou, se eu fiz alguma proposta de alguma coisa, às vezes pessoal, profissional, que não ficou legal, não pegou legal, né? A pessoa deu aquela travada, assim, eu consigo ter mais percepção para poder melhorar o meu comportamento, tá bem? Aliás, até todos esses gestos que eu faço aqui, não todos, porque uma parte ainda é inconsciente, mas uma boa parte foi desenvolvida através do curso Até com Vande. Ele também tem cursos que ajudam, de fato, a você se comunicar. Não é só ler, é se comunicar melhor. Então, esse movimento de vou e trago, né? Tem essa... quando eu trago ideias, né? Eu puxo, eu mostro, escala. Isso foi treinado e desenvolvido. Não, longe de ser ainda também um especialista, talvez, na comunicação, né? Aqui na câmera eu utilizo os dois lados da mão, no presencial às vezes é aconselhável não utilizar, mas como é mais limitado, eu acredito que enriqueça. Bom, pessoal, escrevam aí, ó, entrou Yara, gratidão por estar aqui, Pfeiffer, Felipe, Fábio, Desimone, Thalita, Josimara, Marcoller, Oscar, todos muito bem-vindos. Paraguai, uau, estamos internacionais aqui, Oscar. Gratidão por estar aqui. Sport Fitness, suplementos, Lacerda, Terez, Carla, Chico Vitorino, gratidão, parece italiano, eu ia falar grazie. Anja Fontes, aluna também do professor Vande, mentor Vande grande. Mentor Vande está de volta, show de bola. Vande, estou mandando o convite para você. Pode aceitar que agora a gente já vai começar direto. Então, pessoal, é a última oportunidade de dar o coraçãozinho aqui. Não, isso aqui você pode fazer o tempo inteiro. Mas antes de começar o conteúdo de fato, clica no aviãozinho que é aqui embaixo, convida 5 pessoas para a live. Ó, vamos tentar dobrar esse número aqui. Por favor, cada um vai lá, clica no aviãozinho, convida 5. Se alguém tiver com a bolinha verde, melhor ainda, porque a pessoa está online, ela recebe na hora que a live está acontecendo, e aí as pessoas podem vir. Certo, Vande? Muito bem, perfeito. Bom, e aí, tá beleza? Tá rodando, tá, não tá melhor. Travando nada aqui. Tá bem melhor. Como é que tá a imagem? Tá bacana? Porque eu tive que sair de onde eu tava, vim no susto aqui pra cá. Não, aqui agora tá constante, tá estável, Vande. Pois é, eu não costumo ter problema, porque provavelmente hoje a banda está sendo muito requisitada na região, porque eu não costumo ter problema, a gente tem uma banda boa aqui. Uma pena. Eu tinha preparado um fundo mais aconchegante, agora eu tô aqui no cinza básico, bora lá. Agora a gente está com um fundo parecido, Vande. Pois é, homogêneo. Bora lá. Bom, vamos lá. Para começar aqui, primeira pergunta, Vande, quem é você até num nível pessoal? Aí você fica à vontade, pode falar de origem, de vida, quem é o Vande. Enquanto você fala, eu vou mandar para 5 pessoas, para as pessoas saberem que a gente está ao vivo. A tela é sua. Show de bola. Maravilha. Então, bom, ratificando, quando você manda para 5 pessoas, você está ajudando que o conhecimento chegue para mais pessoas e fazer o bem faz bem a quem faz o bem. Então, bora lá começar com a nossa primícia básica. Bom, antes de ser mentor Vande, eu sou Vande Rocha, eu venho do Espírito Santo do Pinhal, eu sou do interior paulista, perto de Andradas, para quem conhece. Então eu carrego um pouco do mineiro, tem um jeitinho mineiro arrastado que eu ponho de vez em quando dentro dos meus personagens, dos aspectos da minha persona, que a gente acaba vestindo algumas roupas profissionalmente, mas o mineiro está sempre ali no meio. Eu vim para Campinas com 8 anos de idade e hoje, aos 56 anos de idade, eu estou entrando para o universo cada vez mais novo. Eu venho da medicina tradicional chinesa desde 1996 e no ano de 2007 eu passei pela faculdade de fisioterapia e no ano de 2007 eu conheci a programação neurolinguística. Me apaixonei, fui para o teto da PNL, fiz todas as formações e no ano de 2011, quando eu, depois de fazer muito na vida, eu fali física, emocional, espiritual e em todos os aspectos que você pode imaginar,
eu voltei para Campinas, voltei a morar com a mamãe, aos 45 anos de idade, com R$ 60 no bolso e falido em todos os sentidos. Porque eu estava megalomaníaco, autocentrado, egocentrado. O universo falou, deixa eu baixar a bola desse moço, porque ele está pensando que ele é alguma coisa mais do que ele se destinou a ser. E aí, quando eu voltei, que eu entrei na realidade, de fato, de que eu estava extremamente egocentrado e eu estava me destruindo e, ao mesmo tempo, iludindo pessoas de que elas iriam obter o que eu estava obtendo, que era nada, ou seja, eu estava vendendo a minha ilusão. Vendedor de ilusões, eu fali. E aos 45 anos eu comecei do zero. Voltei, recaptei, tinha saído da área da saúde para ir para São Paulo, voltei, recaptei os meus clientes e falei, eu vou ter uma vidinha tranquila, eu já havia publicado até então 8 livros, eu vou ter uma vida tranquila e tudo bem, eu vou seguir minha vida daqui. Bom, aí eu conheci o seriado Lie to Me apaixonei perdidamente, consumi aquele seriado e pesquisei no mundo tudo que havia sido feito até então dentro da linguagem corporal, leitura corporal, comunicação não verbal. E eu percebi que ninguém havia trabalhado o gestualismo de forma protocolar. Os sinergologistas, que são 30 no mundo, para você ter uma noção, trabalham esses aspectos gestuais, mas não de forma protocolar. E aí, de forma protocolar, do jeito que nós imaginamos, do jeito que eu imaginei fazer na época. Bom, eu já sou anatomista, pensei comigo na época, eu sou anatomista, eu vou pesquisar, dividir o corpo em pedaços e ver quais os gestos presentes em cada pedaço do corpo e que ninguém abordou de forma protocolar. De 2011 a 2013 eu fiz esse estudo, e até então, nesse meio tempo, eu publiquei mais 2 livros, virei mentor, e como mentor, eu obriguei 13 pacientes mentorados meus a fazer o meu primeiro curso de leitura corporal. Tinha um apostolado de 120 páginas, ele estava bem, ele começou já gordinho, né? Começou bem encorpado. Bom, de lá para cá, eu criei o Instituto WBR, que foi a Sociedade Brasileira de Leitura Corporal, e eu cheguei ao meu 21º livro escrito, 18 publicados, sendo 4 de leitura corporal. E em 2015, o Jornal Globo me chamou, nada mais, nada menos do que para fazer... Eles falaram assim, você está disponível para fazer a análise do Marcelo Odebrecht, que acabou de estourar a Lava Jato para o Jornal Globo? Eu falei, eu vou. Bom, caiu no colo, fiz a análise do Odebrecht. A gente costuma dizer, a primeira é sorte, a segunda é competência. Na sequência, me mandaram o vídeo do Lula, o primeiro depoimento do Lula para o Moro, para eu fazer a marcação. Bom, a partir daí a gente foi para a primeira página do Google, na época leituracorporalbrasil.com.br, que virou Instituto WBR, que hoje é universonãoverbal.com.br. Para tudo aponta para o universo não verbal. Quando eu fiz o depoimento do Lula, eu ganhei as páginas, eu ganhei realmente notoriedade internacional, fui chamado para vários congressos e a partir daí eu me tornei um dos 5 maiores especialistas do Brasil. Nossa, o cara está se achando, né? Não, estou dando uma referência para que vocês entendam que tem espaço, tem mercado. Se existem apenas em torno de 50 especialistas no nosso país, num país de 200 milhões de habitantes, para um público consumidor de pelo menos 100 mil pessoas, de fato, no nosso país, você acredite, 50 pessoas não absorve 100 mil. Então, tem mercado para um monte de gente. Eu estou aqui para falar de um mercado emergente. Assim como foi o coach, assim como foi a PNL, assim como foi a hipnose. Também a leitura corporal está abrindo espaço para um monte de gente atuar de forma profissional. Assim, hoje aos 56 anos, eu sou mentor, eu sou founder do Instituto WBR, junto com a minha sócia, a mentora Karina Falsarella. Estou fazendo filosofia, estou na faculdade em Anguera, fazendo faculdade de filosofia. Eu resolvi entrar nesse universo, aliás, de onde eu estou transmitindo é o meu canal pessoal, onde eu me auto-intitulo filósofo, trazendo, são aproximadamente 200 frases autorais que eu trabalho de forma a ousar acrescentar alguma coisa na vida das pessoas. Bom, é isso. Para ser breve, não tão breve, o meu resumo de vida é esse. Não, show, gratidão. Eu tive a honra de conhecer o Vandy por volta ali de 2017, 2018. Ele foi um dos palestrantes contratados pela empresa que eu trabalhava na época e desde o início eu me conectei. Ele fez uma leitura minha e isso é uma coisa muito marcante, né?
porque tinha umas 50 pessoas na plateia. Ele falou assim, eu quero um voluntário que eu vou fazer uma leitura aqui sobre a pessoa, falar um pouquinho sobre você. Eu falei, eu quero, né? Pensando, não vai conseguir. E aí em 5 minutos, alguma coisa assim, ele teve 90% ou mais de acerto sobre características minhas que pessoas muito próximas não conseguiam identificar. Muitos dos meus familiares acho que até hoje não enxergam. Então eu falei, cara, esse cara tem um conhecimento e eu preciso aprender isso. Tem muita coisa que eu não sabia que eu não sabia, agora eu sei que eu não sei, então agora eu quero saber. E aí eu escolhi o Vandy como mentor nessa jornada. Então eu fiz uma mentoria com você, né, Vandy? Depois fui galgando nos outros cursos. Bom, Ivande, então hoje, o que você faz profissionalmente, né? Como você transformou isso aí, essa sua paixão pela leitura em job? Bom, eu costumo dizer que as pessoas me perguntam assim, o que você faz? Eu falei, o que você precisa? Porque eu venho de diversas vertentes. Hoje, o meu carro-chefe é mentoria e leitura corporal. A gente teve que afunilar, porque no universo onde você, aspas, é especialista em muita coisa, as pessoas desconfiam. Então, eu fui no topo da medicina chinesa, fui no topo da PNL, eu tenho dos 18 livros publicados, 4 são sobre leitura corporal, 5 da saúde, o resto tudo sobre desenvolvimento humano e PNL. Então, as pessoas desconfiam um pouco. Bom, eu tenho aproximadamente, desde os 24 anos de idade, 30 mil horas de estudo. Isso é de fato, eu não estou dourando a pílula para falar, nossa, olha quanta bagagem. É que eu dediquei diversos anos da minha vida a estudo. Então eu entendo que hoje a leitura corporal ela é a bandeira pela qual a gente estabeleceu, mas num viés bem preciso. Nós desenvolvemos a inteligência emocional através da leitura corporal. Então, eu vou falar sobre isso, sobre o que é tudo isso, mas inteligência emocional é quando nós temos 3 cérebros. O cérebro sistema límbico, que gerencia as emoções, o neocórtex, que tem aproximadamente 500 mil anos de idade só, versus 5 milhões de anos desde o aparecimento do homem aqui no planeta. Então, o neocórtex é o cara que pensa, que planeja, que tem muito pouco tempo de existência ainda. E nós temos lá no tronco cerebral o cérebro reptiliano, fome, sede, sono e sexo, mantém o corpo biológico vivo. Quando a gente se frustra emocionalmente, a gente reage emocionalmente compensando a nossa afetividade. Eu estou frustrado, eu como, estou frustrado, eu bebo, bebo alucinógenos para me tirar da realidade, estou frustrado, eu durmo, estou frustrado, eu faço sexo para obtenção de prazer, não para reprodução da espécie. Então, nós estimulamos as pessoas na frustração, ao invés de reagir emocionalmente, a agir cognitivamente, criando novas soluções para não se fazer mal, para não fazer mal a si e nem aos outros. Então, basicamente, hoje, a leitura corporal é para desenvolver a capacidade de a capacidade de gerir ou de fomentar a inteligência emocional, que é a ação cognitiva no lugar da reação emocional. Basicamente é isso. Então seria através do conhecimento da leitura corporal, trazer consciência do que está acontecendo com o outro e comigo para eu agir com maior consciência, é isso? Perfeito, porque a leitura corporal me permite saber quem o outro está e é nesse momento, através de gestos e microexpressões e através da morfologia, ou seja, eu extraio quem a pessoa é, traços de quem a pessoa é e quem ela está naquele momento, e também faço autoleitura, eu faço um autoconhecimento. Eu vejo as minhas emissões inconscientes, portanto involuntárias, e digo, puxa vida, por que eu estou sentindo isso em relação a essa pessoa? Empatia é falar com o outro do jeito que o outro gostaria que nós falássemos com ele. E eu só consigo isso sabendo quem é o outro, qual é a expectativa dele e como ele gostaria que eu falasse com ele. A leitura corporal me permite saber com precisão como ele está se sentindo nesse momento e qual a melhor forma de atuar com ele neste momento. Portanto, eu desenvolvo a inteligência emocional agindo cognitivamente de acordo com a realidade do outro, não com a minha imposta, não projetando a minha realidade imposta sobre ele. Incrível. E assim, você poderia ter absorvido todo esse conhecimento para você, né? O que faz você querer difundir isso para mais pessoas?
Bom, eu sou meio fora da curva, então eu costumo dizer que não me sigam porque eu não sou referência. Absorva aquilo que fez sentido para você, mas não me sigam como modelo porque eu não sou referência. Tenho 56 anos, sou solteiro e celibatário e casto. Eu não me casei e dediquei a minha vida a evoluir no planeta. Eu tenho, segundo a minha filosofia espiritual, não é uma religião, isso aqui é temporário e eu tenho que sair daqui, eu quero sair daqui, quero sair daqui melhor do que eu entrei. Então eu dedico cada segundo da minha vida a não viver essa ilusão de fome, sede, sono e sexo, de mundo de sensações, porque tudo isso é bobagem. Tudo aquilo que você precisa repetir no dia seguinte não é de fato. Aquilo que é de fato é aquilo que você absorveu e o caixão não impede de você levar para o outro lado. Ou seja, caixão não tem gaveta. Tudo aquilo que você tem que pôr na gaveta, no caixão, não é de fato sólido. Então eu foquei minha vida nisso, Eric. Eu percebi, eu vivi o up do planeta, fui referência, fui garoto propaganda de grandes referenciais, grandes corporações, já viajei para o Brasil inteiro e vazio. Eu me sentia tão egocentrado que eu não aguentava eu mesmo. Sabe, às vezes eu me apresentava e falava, não, mas eu sou o Vande, olha que ridículo, cara, eu achava que realmente eu era importante. Quando eu descobri que a base de tudo é assim, quando a gente dá voz para o silêncio, a sabedoria impera. Então, eu dei voz para o meu silêncio e eu descobri que a melhor maneira de eu não repetir a bobagem de ser tonto e a me achar alguma coisa de fato, é saber que eu tenho um conteúdo que pode ajudar as pessoas. Servir ao outro é a maneira mais fácil de evoluir dentro da ilusão desse planeta. Então, eu sirvo ao outro em tempo integral. Isso me torna uma pessoa boa? Não. Isso me torna inteligente. Porque eu quero fazer o mal, eu quero brigar. Eu tenho as mesmas raízes imperfeitas estão comigo desde sempre. A diferença é que eu sou consciente dela. E consciente dessas raízes, eu me ponho para fora para servir o outro aonde eu quero brigar. Mas eu não brigo. Então, eu descobri que é mais inteligente servir, porque isso vai me garantir no futuro da minha realidade existencial, da eterna, segundo a minha concepção, um bônus de fato. Eu estou criando o meu ativo espiritual, servindo aqui na Terra. Basicamente é isso. Incrível. Pessoal, você que está assistindo, clica no coraçãozinho. Aqui em cima, ó, se você clicar, você consegue seguir o Vande sem sair da live. Esse cara merece atenção, porque ele é uma inspiração. Gratidão. Por contribuir e compartilhar dessa história. A pergunta era exatamente, a gente já respondeu um pouquinho, mas eu gostaria de aproveitar ela e que você tomasse o tempo que você quisesse aí dentro do nosso acordado, para você também compartilhar um pouco do conhecimento da leitura corporal para quem está assistindo, né? A primeira pergunta, a última pergunta, para fazer a conexão para o conteúdo, é, no seu ponto de vista, como esse conhecimento agrega no desenvolvimento da pessoa. Você já deu vários exemplos seus, né? A gente já respondeu assim, mas talvez se você conseguisse explicar com algum exemplo, seria incrível. Senão a gente vai no conteúdo. Claro, tem bastante coisa, cara. Assim, quando a gente fala leitura corporal, o universo é gigantesco. Bom, tem um jargão que eu sempre falo, que a gente fala, que converte a atenção das pessoas rapidamente para o que é leitura corporal. Imagina, só com o deslocar de uma pessoa, saber com precisão o que ela está sentindo, através de gestos e microexpressões, e com as perguntas certas, saber tudo o que ela está pensando. Imagina, traçar um perfil de personalidade muito próximo da realidade profunda dela, em apenas 2 minutos, através da morfologia e da indumentária, que nós chamamos de matemática visual. Para de imaginar, porque tudo isso é técnica que nós colocamos a serviço das pessoas. Para a autoleitura, lendo a minha morfologia, lendo as roupas que eu coloco como um significado inconsciente do meu estado emocional naquele momento, e lendo meus gestos e microexpressões através de um sistema protocolar e traduzir o que eu estou sentindo. Traduzir o que as pessoas estão sentindo através dos mesmos mecanismos. Bom, nós temos como base de que quem sabe mais faz melhor. Então, quanto mais consciência eu tenho daquilo que eu estou vendo,
em mim e no outro, muito mais fácil de eu fazer esse ponto de conexão entre a melhor comunicação. O resultado da comunicação, diz a PNL, depende da competência do comunicador e não da limitação do comunicado. Com a leitura corporal, a gente consegue chegar mais a termo. Por exemplo, imagine que eu esteja conversando com uma pessoa e que essa pessoa, nas minhas primeiras palavras, cruzou os braços. Bom, existem 6 filtros desenvolvidos neste método, no método LCB. Guardem essa sigla, método LCB, Leitura Corporal Brasil. Bom, como esse método nasceu no nosso país, a gente rende um tributo à nossa nação, dizendo que foi um brasileiro que desenvolveu esse método. Então, o método LCB, ele tem várias vertentes de ensino. Então, uma delas é a própria decodificação de gestos e microexpressões, que eu estou dando exemplo agora. Então, a pessoa cruzou os braços. Bom, a pessoa cruzou os braços significa que eu estou fechado para conversar com você. Mas espera aí, eu preciso passar um dos 6 filtros que o método prevê. Tem ar-condicionado? Porque pelo filtro ambiental, a pessoa pode estar com frio, não necessariamente fechada para mim. Aí eu observo e posso interagir com a pessoa. Você está com frio, sabe? Estou sentindo um clima meio gelado. A pessoa pode dizer sim, nossa, eu estou morrendo de frio, já que você perguntou. Ou, não, eu estou até com calor, é que essa posição é confortável. Quando uma posição fechada é confortável, significa que eu estou confortável em me defender do que está ao meu redor. Seja um assunto, seja uma pessoa, seja uma situação. Bom, assim sendo, no momento que eu percebo uma pessoa fechada, nós temos um tipo de condução para cada uma das 200 marcações, sendo essa uma delas, e no caso de uma pessoa fechada, eu dou um passo para trás, descomprimo geograficamente, converso empaticamente e espero a pessoa descruzar os braços. E jamais a toco, porque uma pessoa... Sabe tatu bola? Aquele tatuzinho que você toca, ele enrola inteiro? Lá em Pinhal chamava tatu bola. Se você tocar uma pessoa que previamente já é fechada, ela se tranca de novo. Pessoas reservadas não gostam de ser tocadas. Principalmente agora no confinamento, nessa pandemia, menos ainda. Mas não toque pessoas que nitidamente são retraídas, defensivas, tímidas. Assim, essa é uma das conduções para uma das 200 marcações que o método prevê. Tudo que a pessoa fizer, eu interajo em tempo real e conduzo as relações para que no final nós tenhamos ganhos minimamente equilibrados. Justamente porque é possível manipular com essa técnica, sim, só que quem manipula ganha a curto prazo, porque inconscientemente toda pessoa manipulada sabe que foi manipulada e sente raiva do outro sem saber por que está sentindo. Então, além do que, você jogou um prego para cima que um dia vai cair na sua cabeça. Eu entendo que o universo nos traz de volta tudo que nós fizemos não como punição, porque o universo é um pai educador. Significa dizer que ele nos dá a oportunidade de reeducarmos-nos passando pelo aquilo que a gente fez. Tipo, me agrediram. O agressor jogou um prego para cima que um dia vai cair na cabeça dele. O agredido recebeu o prego que um dia jogou. Peraí, então não tenho nada a ver com o agressor. O agressor é o carteiro que me entrega a carta da dívida que eu fiz com o banco. Então pode ser qualquer agressor. O agressor é só um agente. Mas quem foi o sujeito da situação fui eu mesmo, lá atrás, quando eu joguei um prego para cima e hoje estou colhendo de novo, não como uma punição. Quer dizer que se eu chutei 300 canelas, eu preciso receber 300 chutes na minha canela? Não, isso seria punição. Se eu chutei 300 canelas e na primeira canela eu já aprendi que, na primeira vez que chutaram a minha, eu já aprendi que chutar canela não é legal, eu poupei 299 chutes. Basicamente, eu estou traduzindo o que é a lei de justiça universal segundo a minha concepção. Então, dentro da leitura corporal, nós fazemos o bem como uma métrica de pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes fazem o bem por quê? Fazer o bem, primeiro faz bem, para quem faz o bem. Fazer o bem fideliza clientes, converte mais vendas, faz com que a pessoa te procure mais, traz pessoas mais agradáveis para o seu convívio. Ah, mas e os aproveitadores? Os aproveitadores vão certamente jogar um prego para cima que um dia vai cair na cabeça deles. Fazer o bem não é fazer o bem
Compreender não é consentir abusos. Compreender é limitar abusos através do fazer o bem, que também é limitar as pessoas que não são bem intencionadas. Assim, nós conseguimos conduzir as relações para fins ecologicamente sustentáveis, com mínimos ganhos para todos os envolvidos. Não é socialismo, é meritocracia. O sistema de mérito é relativo à lucidez de cada pessoa, mas eu consigo minimamente, pela resposta corporal do outro, saber se eu me aproximei daquilo que ele gostaria de receber. E isso é salutar. Existe um processo onde, identificando esses sinais, eu posso identificar uma mentira. Por exemplo, a pessoa diz, eu tenho certeza disso. Você estava lá? Claro que eu estava. Então é o Manual da Mentira, exatamente, é um dos livros que está previsto num dos cursos, inclusive. Então, nós identificando uma mentira, ou seja, identificando uma incongruência entre o verbal e o não verbal, nós vamos traçar uma linha investigativa e no final, lá no finalzinho dessa investigação, é possível saber se a pessoa está faltando com a verdade ou não. Se ela for reeducável, então a gente deflagra, olha, eu sei que você está faltando com a verdade, por isso, isso, isso. Se ela é tóxica ou química, mente quimicamente, nós simplesmente nos afastamos e ela não vai saber que a gente sabe que ela está mentindo. Porque a gente não coleciona inimigos. Eu não preciso mostrar quão bonzão eu sou para satisfazer meu ego. Olha, eu sei que você está mentindo porque eu sou um decodificador técnico. Não, eu só vou ganhar um inimigo. Nós temos pessoas que nós nos afastamos porque a pessoa estava tóxica e até hoje ela continua mandando alunos para a gente. Por quê? Porque a gente não digladiou. Lembre-se, o inimigo de hoje, o inimigo de hoje é você ontem. Porque ontem também, na sua trajetória evolutiva, você também esteve como ele, ou próximo do que ele está. Então, nós entendemos que ele vai aprender, talvez não com você, mas o universo vai ensiná-lo. Não seremos nós a colecionar inimigos gratuitamente só para dizer eu estou certo. Essa moedinha do estou certo não é salutar. Ela não enche cofre, ela esvazia relações. E o pior, ela aumenta o nível de nocividade das relações, que já não é pequeno, porque as pessoas são pouco lúcidas, infelizmente. Na leitura corporal, nós também podemos traduzir pela morfologia traços da personalidade das pessoas em tempo real. Em breve eu vou começar lives, eu vou ler as pessoas ao vivo, mas depois a gente fala disso no finalzinho. Mas é possível, através dos traços de uma pessoa, que foi o que eu fiz com a Érica na palestra do Autobock, eu me lembro bem, e nos primeiros 5 minutos de uma apresentação são os mais importantes. Se você não converter as pessoas nos primeiros 5 minutos, dificilmente você converte depois. Então, todas as minhas lives, todos os meus cursos e palestras, eu abro trazendo uma pessoa da plateia e lendo essa pessoa em tempo real. Através da morfologia, é possível puxar traços específicos da personalidade das pessoas em tempo real. E isso com 100% de acerto? Sim. Mas e se a pessoa não reconheceu 10%, deu 90% de acerto? Falhou? Não. Pede para ela pegar esses 10% e perguntar para as pessoas que as conhecem se essas pessoas observam elas agindo desta forma. Por quê? Segundo Kahneman, o neurocientista, nós somos apenas 1% conscientes de tudo que a gente faz a vida inteira. Entre 1% e 5%, a maioria de nós 1%. Então nós somos 99% inconscientes de tudo que a gente faz a vida inteira. Assim sendo, quando eu me apresento, quando eu falo alguma coisa a meu respeito, eu falo, eu sou ou eu estou isso. É 1% da autopercepção. Todo o resto eu emano sem que eu veja, porque é inconsciente. Então, quem eu sou? Eu sou o 1% que eu percebo, mais a soma dos 99% que as pessoas percebem. E que eu não percebo, eu não me vejo atuando, porque é inconsciente. Então, normalmente, a pessoa fala, você acertou 90%. Só que esses 10%, os outros reconhecem. Pergunte e você vai ver que são 100%. Serve como autoconhecimento. Quando eu leio uma pessoa em tempo real, demora em torno de 2 minutos, você bate o olho e já decodifica ela, eu consigo saber quem ela é minimamente e como conduzi-la dentro da linguagem dela. Cada biotipo, cada formação de biotipo tem uma condução específica.
Assim, eu resumi praticamente todas as vertentes da leitura corporal e tudo que dá para fazer numa inter-relação em tempo real. Ah, então eu ligo o meu analisador de pessoas, de gestos e microexpressões? Não. Você se alfabetiza nesses sinais. É como A, B, C, D, E, F, G, H até Z. Você se alfabetizou? Sabe que B, A, B, C mais A, K? Ok. Sabe formar palavra? Sabe formar sentença? Sabe formar parágrafo? Se você olhar algo escrito, se você olhar para a tela, esse escrito, você consegue ler? Você consegue não ler olhando para o que está escrito? É impossível. Leitura corporal é isso. Quando você se alfabetiza, você não consegue não ler. Você lê, portanto, traduz. Bom, o que você precisa é boa memória. Assim como você precisa de uma boa memória para saber todas as palavras, você precisa de uma boa memória para saber o que significa e como conduzir cada pessoa em tempo real. Um especialista em leitura corporal sabe. Eu só fecho bons negócios porque eu sei interagir em tempo real com o que a pessoa está pensando, sentindo eu pensando. Então eu consigo traduzir, se eu vejo uma objeção que ela não falou, é mais fácil de eu neutralizar essa objeção. Lembra, no final, todo mundo ganha. Basicamente é isso. Incrível, Vânia, gratidão. Tem umas perguntas aqui, acho que vale a pena a gente passar. Bug Show News mandou aqui no próprio chatzinho. Diga de passagem que se a pessoa está fechada, né, o exemplo que você deu da mão, é pelo fato dela ter sido reprimida na infância, sim ou não, na sua visão, e se ela foi reprimida, fechada, se ela precisa de alguém para abrir as janelas mentais. Bom, vamos lá. Nenhuma posição é uma posição fixa em si mesma. Por exemplo, eu posso ver uma pessoa que eu não gosto e fechar a posição. E não ser uma pessoa reprimida ou traumatizada em função disso. Fechado significa que eu fechei neste momento para quem está na minha frente, minimamente. Mas daí até traduzir uma pessoa retraída por causa dos braços cruzados, eu creio que é um pouco prematuro. Eu precisaria observar essa pessoa, se ela tem uma postura mais retraída, uma fala retraída, olhando muito para baixo, mais circunscrita. E aí eu tenho que ver pelo filtro étnico, ela é um oriental nativo? Porque se for um oriental nativo, todos os orientais nativos têm essa tendência mais minimalizada. Então, se eu não aplicar filtros, criar como regra geral que uma pessoa com uma postura fechada é uma pessoa fechada emocionalmente por traumas de infância, eu estou exagerando. Na leitura corporal, eu tenho como ver cada caso de maneira diferente. Então, se eu ver um conjunto de sinais e na convivência com a pessoa observar que eles se repetem, sim, eu posso ter um diagnóstico de uma pessoa retraída. Mas essa retração pode ser por um aspecto traumático ou comportamental, ou psicossocial. Eu preciso também abrir uma investigação. E se no final de tudo isso eu chegar à conclusão que é um trauma, sim, cabem as ferramentas que lhe forem aplicáveis no momento. Show. Mas sempre com uma timeline de diagnóstico, não com um único elemento. E tem mais uma pergunta dele, ao mentir as pessoas ficam nervosas, eufóricas ou gaguejam, etc? Nossa, nós temos 96 páginas de um livro que o Eric mostrou, inclusive, que é um protocolo de 96 páginas para que você chegue a afirmar essa pessoa está faltando com a verdade. Bom, nosso foco não está na mentira. Nosso foco está na verdade que o corpo mostra, mesmo que a boca minta, omita ou disfarce. Então, nós não focamos na mentira verbal, nós focamos na verdade não verbal. Tudo que tiver na minha mente estará no meu corpo. O corpo é a parte visível da mente. Tudo que está na sua mente estará no seu corpo. Eu posso modular gestos de uma maneira geral. Por exemplo, você nunca vai ver, abrindo aspas na sua resposta, nessa resposta, você nunca vai ver este palestrante se coçando, exceto para demonstrar alguma coisa. Porque cada dedo das mãos significa uma coisa. Cada região da face do corpo tem um significado, mais comum pelo menos, aplicado os filtros. Significa dizer que quando eu me coço, eu estou dando uma informação para você. Então eu nunca me coço em nenhuma live, nem nada, nem um vídeo, nem uma aula, nem uma palestra. Pode procurar em tudo que você tem, você nunca vai ver este palestrante se coçando, ou esse profissional se coçando, porque eu estou comunicando algo que eu não quero que vocês saibam. Se eu estou com algum desconforto e etc.
Assim sendo, eu consigo modular gestos, mas não consigo modular microexpressões. E se eu tiver inadvertidamente, relativamente pressionado e distraído, eu vou manifestar alguma coisa. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Através de uma incongruência, eu tenho certeza disso, ou coisas do tipo, são 80 marcações envolvendo a mentira, por exemplo, eu preciso estabelecer qual foi o gatilho que disparou essa marcação. Tá, eu já sei que existe um problema aí, mas qual o problema? Eu vou falar a respeito e vou colher uma timeline de sintomas. Conforme eu me aproxime da verdade que o corpo esconde, mesmo que a boca minta, é natural que a pessoa tenda a ficar mais apreensiva. E quanto mais apreensiva ela ficar, maior a desnelândia de sinais acontecem. Porque a microexpressão, segundo eu entendo, é um espirro cerebral. Significa que a pressão está tão grande que um espirro incontrolável sai do cérebro, ou seja, é um vapor cerebral sai, seria o ato falho de Freud, trazendo para o corpo aquilo que a pessoa não quer demonstrar, mas que um especialista em leitura não verbal vê, mesmo se for na velocidade entre 1/5 e meio segundo, que é uma microexpressão. Micro não porque é pequena, micro porque é rápido. Então, eu sempre vejo uma manifestação, desde que ela tenha sido demonstrada pela pessoa em tempo real. Quanto mais nervosa ela ficar, maior a desnelândia de sinais, mais fácil da gente decodificar. Mas lembre-se, não é tão simples ou raso decodificar uma mentira. Veja o exemplo de Otelo, na ópera de Otelo. Otelo, imaginando que a sua esposa o havia traído, perguntou para ele se ela o havia traído e viu pânico nos olhos dela e matou a esposa infiel. Mais tarde, ele descobriu que ela tinha pânico de que ele não acreditasse que ela era fiel. E ela era fiel. Não cometa o erro de Otelo. Então, quando se fala em decodificação de uma pessoa mentindo, em busca da verdade, você precisa estabelecer um longo protocolo para que lá no final você afirme com convicção. Eu fiz a análise do Lula no jornal o Globo, que eu falei no começo da live, e tem um vídeo nosso que a gente não põe mais nas mídias, porque a gente põe esses vídeos e as pessoas ficavam fazendo juízo de valor das pessoas envolvidas. A gente quer mostrar marcação, mas aí as pessoas ficavam trazendo o aspecto do valor do MC Gui, do Bolsonaro, de várias lives, de várias análises que eu fiz. Isso acabou trazendo um monte de comentários ruins, negativos, e a gente tirou todas as lives, tirou todas as análises e colocou tudo no nosso EAD. Lá tem uma videoteca gigantesca. Agora a gente só coloca matérias bacanas que enalteçam a ferramenta. Mas nessa análise em especial, quem fizer o curso mais tarde vai poder vê-la, o Moro pergunta para o Lula, mas o senhor sabia da rasura do triplex para o duplex? Ele falou, não. Sim, pestanejando. Sim, pestanejando. Porque se eu fizer sim, é um sim. Se eu fizer um sim com a cabeça e pestanejando, é sim. Então, o corpo não verbal dele disse, sim, eu sabia da rasura. O que isso significa? Nada, que ele sabia da rasura. É culpado ou inocente? Não, ele sabia da rasura. Ponto final, acabou aí. Leitor não julga, leitor lê. Leitor não alucina em cima de. Leitor traduz tecnicamente o que aquilo quer dizer naquele momento. Mas o que mais ele pode ter lá dentro? Põe ele na nossa frente, a gente vai perguntar, o corpo dele vai responder. Basicamente é assim que a gente funciona. Então, quando a gente traduz uma pessoa faltando com a verdade, eu sempre foco, ou qualquer expert formado pelo nosso método foca, na verdade que o corpo mostra, mesmo que a boca minta, omita ou disfarce. Basicamente é isso. Não, é incrível. E é isso que você falou, né? Porque assim, a gente vai interpretar o pensamento que a pessoa tá, às vezes a sensação, mas não a origem, né? Então a história de Otelo foi identificado medo, pavor, pânico, enfim. Né? Então você tem expressões, né, tipo, de susto, de medo, que expressam isso, mas a gente não consegue afirmar a origem disso. Se era um medo de, meu Deus, eu traí, fui descoberto, ou não traí, mas será que ele vai acreditar? Ou qualquer outro medo possível, né, que inimaginável nesse momento de exemplo, e aí a pessoa traz o medo. Né? Então você interpreta que tem medo. Só que a única forma de você verificar com profundidade, então,
é através da condução empática, onde você vai pincelando através de perguntas de um nível mais profundo, correto? Perfeito. Exatamente isso. A leitura corporal mostra o que a pessoa está sentindo. O porquê ela está sentindo, somente uma investigação. Show. O Bug Show aqui colocou também sobre atores. A gente consegue... no caso de ator, você consegue ter tal comportamento? Tá, vamos lá. A gente está preparado. Você está ouvindo? As rodinhas estão rodando. Nós estamos preparando uma série inteira de análise de seriados de TV. Quando eu invento alguma coisa, o meu corpo não verbal tem uma informação. O meu corpo verbal tem outra informação. Inventou alguma coisa. Quando eu vou falar, então eles entram em choque. Porque o movimento é diferente daquele que está sendo inventado. Por exemplo, eu tenho certeza disso. Não, você não tem não, que tá louco? O corpo verbal lá em cima? Oh, não é isso não, o movimento aqui é de dúvida, não é um movimento de certeza. Então, existe uma briga entre o corpo verbal e não verbal quando eu estou mentindo. Agora, quando um ator representa um personagem, é verdade. Ele está representando um personagem que tem a sua verdade, é diferente de mentir. Então, ele veste a roupagem não verbal. Tanto que muitos dos sinais que aparecem não foi treinado ou não foi ensaiado com o diretor e nem pelo ator. Ele aparece como uma naturalidade não verbal que vem junto com aquilo que está sendo exposto verbalmente. Então, nós vamos mostrar, a gente já analisou Doces Magnólias. Esse curso, um dos nossos cursos, virou matéria letiva da Uneduca. A Uneduca concentra uma série de universidades, a Unimax, a Unifage. E uma matéria letiva é quando o aluno escolhe as matérias da grade e tem que escolher uma matéria dentre as 71 que estavam disponíveis, nós ficamos entre as 4 mais votadas. E no semestre passado nós formamos na Uneduca 300 alunos. Uma matéria letiva pode deixar o aluno de DP, pode repetir o aluno, para você ver a importância dessa matéria leitura corporal. O curso que a gente ministrou chamava-se Leitura e Expressão Corporal. E lá dentro, como era um curso de 72 horas, era noturno, eu finalmente pude dar um curso noturno, que era um sonho meu. Eu tinha turma segunda, terça, quarta e sexta-feira. E aí a gente pôde fragmentar e colocou mais temas. Um desses temas, que vai lá para o nosso EAD, a gente está subindo todo esse material para o EAD, o integral, e a gente fez análise de seriados. E eu analisei o primeiro episódio de Doces Magnólias. Você tem, em 100% do tempo, as pessoas reagindo através da leitura corporal como se elas tivessem feito o nosso curso. Tudo que está no livro, elas mostram em tempo real. Ou seja, ratificando que um ator, quando ele representa um personagem, ele veste toda a roupagem não verbal, porque nós temos esses códigos, é universal, nós temos esses códigos no nosso código DNA. Ou seja, eles já estão impressos no nosso DNA. Ah, mas eu não acredito nisso, mentor. A gente já se reconhece de inconsciente para inconsciente e reage ao que o outro faz de inconsciente para inconsciente? Vamos lá. Se eu elevar o queixo, escrevam para mim, eu elevei o queixo, o que parece? O que eu estou transmitindo para vocês? Escreva aqui nos comentários. O que parece que eu estou sendo ou transmitindo? Qual é a impressão que dá quando eu elevo o queixo para falar com vocês? Tem palavras. Vamos lá, vamos interagir rapidinho para vocês verem que a gente age e reage de inconsciente para inconsciente. Eu elevei o queixo, o que parece? Quando eu elevo o queixo, eu estou talvez prepotente, talvez arrogante, talvez superior, talvez impositivo. Bom, peraí. Se você escreveu qualquer coisa perto de prepotente, arrogante, impositivo, superior, autoritário, são sinônimos? Bom, significa que na humanidade inteira todo mundo reconhece isso como os sinônimos de prepotente e arrogante. Mas por que isso aqui não é humildade? Por que eu não estou sendo humilde levantando o queixo? Por que eu tenho que ser impositivo, prepotente e arrogante? Bom, isso é uma métrica. Lembre-se, tudo aquilo que as pessoas veem no mundo inteiro da mesma forma é uma métrica, ou de forma parecida é uma métrica.
Significa dizer que isso vem do cérebro reptiliano, que é igual no mundo inteiro. O bicho na natureza fica maior para subjugar o outro. O urso fica de pé para atacar, o pavão abre a cauda e o ser humano eleva o queixo, faz a mão na cintura, cruza os braços para estufar o peito para ficar maior do que o outro, para subjugar o outro. Exatamente, é o pavão abrindo a cauda. Quando o bicho, porque o pavão é um franguinho desse tamanho, quando ele abre a cauda, ele espanta até bichos muito maiores do que ele. Nós elevamos o queixo, no MMA, quando eles vão tirar as fotos, eles elevam o queixo para ficar maior. Significa dizer que nós nos lemos de inconsciente para inconsciente. Se você está num bate-papo e eleva o queixo, o outro vai reagir a isso, mesmo que ele não entenda por que ele está reagindo. É simples. Ah, mas sinal é tudo igual. Então, beleza, vamos fazer um sinal que é tudo igual. Eu quero que você aponte o dedo para o rosto de uma pessoa perto de você. Ou peça para alguém apontar o dedo para o seu rosto. E quando eu aponto o dedo para o seu rosto, é legal? Não. Se alguém apontar o dedo para o seu rosto, primeiro, a pessoa vai fazer cara de mal. Mas eu não pedi para fazer cara de mal, eu pedi para apontar o dedo para o rosto. Se você pedir para alguém apontar o dedo para o seu rosto, a pessoa ainda vai balançar o dedo, porque ele é um dedo impositivo. Bom, então o dedo é tudo igual, não é? Então beleza, então aponta o dedo médio para o rosto da pessoa. E pede para a pessoa apontar o dedo médio para o seu rosto. Ficou constrangido? Por quê? Porque os dedos não são todos iguais. O dedo médio é muito pior porque ele é um xingamento, tem raiz cultural nisso. Assim sendo, cada dedo que você usa te dá um resultado diferente. Bom, então vamos traduzir isso. Vamos mudar. Eu quero que você aponte com a mão em concha bem relaxadinha para o rosto da pessoa, bem relaxada. Não, eu não falei para fazer cara de bonzinho. Porque quando você aponta a mão em concha relaxada, é a mão da oferta e daí do recebimento. Ou seja, essa mão em concha, em todas as pessoas do planeta vão fazer cara de bonzinho. Por quê? Porque é um código universal. Nós traduzimos todos esses códigos, protocolamos e a gente colocou uma condução para cada um deles. Se você é um palestrante, jamais aponte nenhum dos dedos, jamais se coce e faça a mão em concha para apontar para as coisas e pessoas, que você vai ser muito mais receptivo. Então, sim, é possível analisar um ator porque ele vai vestir a roupagem não verbal. Você vai ver, quanto melhor o ator, mais a roupagem está presente. A gente vai soltar no nosso canal do YouTube em breve essa análise de seriado. Isso é bem legal. Exato, é o que eu ia falar. É uma boa métrica até para saber se o ator é bom, né? Porque se ele veste a personagem de maneira intensa, as microexpressões vão ser coerentes, né? Se é um ator que está muito preocupado em atuar e não em vivenciar o papel, ele vai ser um pouco fora, né, do esperado. E como a gente se reconhece de inconsciente para inconsciente, quando ele veste a roupagem, inconscientemente a gente sabe que ele está representando bem. Uhum. Uma outra coisa que eu queria até puxar aqui, né? Você falou dessa questão, né? Então, com a cabeça mais baixa, alto. Como a gente está vivendo uma época muito de lives, né? Tem diferença fazer a live assim ou fazer assim? Cara, tem total diferença. Você pode ver que eu me concentrei o máximo possível para olhar de frente para vocês, olhar nos olhos, na altura de vocês. Por quê? Quando eu estou olhando de cima para baixo, eu estou subjugando você. Eu já gravei muita live assim, tá? Pois é, você de cima para baixo, a câmera de baixo para cima, melhor dizendo, você está superior à pessoa, você está subjugando o outro. Tem ainda lives que a gente teve que tirar tudo do ar. Quando comecei a estudar a leitura corporal, eu falei, opa, peraí, porque isso significa que eu estou me sentindo menos ou preciso me sentir mais do que os outros porque eu estou me sentindo fragilizado de alguma forma. Então eu vou lá e imponho. Eu gravava grupos VIP, as respostas com a live de baixo para cima. Isso remete à insegurança. Todo bullying é um inseguro crônico, existe uma fragilidade lá dentro. Então, sempre que eu exacerbo um perfil, eu estou curando uma fragilidade minha. Ou seja, eu ataco porque eu estou me sentindo esburacado lá dentro, é para tapar esse buraco. É mais uma defesa do que um ataque em si. E quando eu estou gravando de baixo para cima, eu estou me colocando abaixo das pessoas. Quando a gente fica lá de baixo olhando, não é bacana, porque eu não me coloco, isso não é humildade, significa que eu estou tirando o meu poder pessoal diante daquilo que eu estou falando. Eu posso falar olho no olho, assim, retilíneo, eu não preciso nem exacerbar, nem me colocar abaixo de ninguém para eu estabelecer uma comunicação empática.
Empatia é falar com o outro do jeito que o outro gostaria que você falasse com ele. Então, se eu me conectar com ele no nível da igualdade, ele vai ser muito mais receptivo para mim. Lembrando que quando eu estou fazendo uma live, eu, em hipótese nenhuma, falo olhando para a minha imagem. Porque se eu falar olhando para a minha imagem, eu estou olhando para baixo, não estou olhando para frente. Isso é um erro muito comum. A gente tem um curso chamado Comunicador Não Verbal, que vem solucionar tudo isso. É o antigo palestrante não verbal, onde a gente dá dicas de como, mais do que dicas, a gente dá um protocolo inteiro de desde o fundo, tudo. Eu saí de um fundo construído lá, pode ver que eu demorei um pouco, porque eu tive que construir uma iluminação natural junto com uma iluminação artificial e criar um fundo onde eu estivesse minimamente equilibrado na cena para transmitir para vocês somente o melhor. Então, quando você for fazer uma live, pense em absolutamente tudo, porque você precisa do teu público te comprando o tempo todo. Uma pessoa com toque, se tiver alguma coisa fora em tudo, se tiver alguma coisa fora, você vai perder a atenção dela. Basicamente é isso. Bom, Ivande, quem quiser saber mais sobre você, quem quiser fazer seus cursos, qual é o canal, qual é o telefone, qual é o Instagram, a tela é sua. Beleza, bora lá. Bom, o Insta eu fiz do meu canal pessoal para que vocês possam conhecer esse trabalho filosófico que eu desenvolvo, trazendo algo novo dentro do velho conhecido, outras respostas, novas respostas. O nosso objetivo é fornecer as respostas para as perguntas que você ainda não fez. Por isso, leia os posts deste canal, do Mentor Vande, e talvez você ache algumas respostas para perguntas que você ainda não havia formulado. Lá na bio, que significa biografia, que é o cabeçalho do perfil, você tem indicativos para tudo que eu faço. Ou seja, eu sou founder do Instituto WBR, lá tem o canal, @Instituto WBR, onde a gente tem toda a formação em leitura corporal. Nós temos um Flow Page, que na bio existe um canal. Flow Page é o antigo Linktree. O Flow Page é mais bonito, ele está mais requintado. Fica a dica para quem quiser um canal bacana que te represente. No Flow Page tem o meu podcast, os meus canais pessoais e tem também o Universo Não Verbal, a página de cursos. Nós migramos. Olha só, no início da pandemia, nós éramos uma empresa de cursos presenciais. E nós migramos 100% dos nossos cursos. A gente está dando as últimas 2 edições presenciais agora, até maio. Depois de maio, nós estamos 100% online. E com isso, hoje a gente tem clientes no Canadá, Reino Unido, Portugal, nos Estados Unidos de uma forma geral. Ou seja, a gente conseguiu migrar a fronteira. Então, todos os nossos cursos estão na Hotmart. São cursos certificados, eles têm testes em todos os módulos, tem videoteca. Lá no Leitura Corporal Integral, por exemplo, que é dos gestos e microexpressões, nós temos o Café com Mentor. Você, adquirindo o produto, você ganha 3 anos de acesso e você vai poder pegar as atualizações do Café com Mentor. Então, nós temos num bloco principal, eu sei ler gestos e microexpressões, Leitura Corporal Integral, método LCB. Eu sei ler as pessoas, traços da personalidade, através da morfologia, formato do corpo e da matemática visual, roupa, joias e adereços. É o curso Expert Análise de Perfil. Expert Integral, Gestos e Microexpressões. Expert Análise de Perfil, Morfologia. Em relação a isso, nem o Eric sabe disso ainda, eu vou dar um spoiler aqui. Nós desenvolvemos um app onde você tira foto e a resposta da sua análise sai na partir da foto. Tem que fazer o curso porque você tem que gabaritar, então tem um touchscreen onde você tem que mover o gabarito e no final ele te dá a resposta e te dá os textos atualizados com a nova métrica do curso Análise de Perfil. Esse app vai estar disponível no Google Play, no App Store em breve, mas por enquanto somente para quem adquiriu o curso, justamente porque se você não fizer o curso não adianta adquirir o app. Você vai pagar uma assinatura vitalícia no app que você não vai entender como gabaritar. Ele não é um app que tira a sua foto e faz tudo automaticamente. Mas se você aprende a gabaritar, era um pleito dos nossos alunos, de que tivesse um gabarito no celular que eu pudesse manipular, aperta um botão, ele dá a resposta, me dá o PDF para eu poder pesquisar os textos. Então, fica a dica, nós vamos lançar, tá ouvindo?
nós estamos lançando agora, neste momento, se você for no perfil, você vai ver um monte de posts, nós estamos em pleno lançamento desse EAD, mais o app que vai acompanhar esse EAD. Por fim, tem uma série de outros pequenos produtos que a gente chama de refis, pequenos refis que a gente foi construindo através do canal. Você acha no universononverbal.com.br/curso, você acha tudo isso lá. E eu e a mentora Karina Falsarella temos um trabalho para finalizar como mentores não verbais. Então você vem, a gente faz uma análise não verbal e conduz você para o fim desejado, fazendo uma roupagem de mídias, mudando todo o seu avatar e colocando você à frente das pessoas que não têm a comunicação não verbal. Então, você vai saber o que evitar e saber o que fazer através da leitura não verbal. Isso é uma métrica que só mentores não verbais conseguem te passar. Além disso, a gente tem uma metaprogramação que tem como base uma filosofia empática para você obter resultados desse universo não verbal muito mais salutares para a sua profissão. A mentora é especializada em mulheres, através de como antropóloga, e eu sou especializado em homens, e a gente faz um trabalho bem casado, assim. É uma coisa bem bacana, tudo isso você vai achar no site. Cara, eu só tenho a te agradecer, poder me dar a possibilidade de trazer os conceitos que a gente trouxe aqui para as pessoas. Independente das pessoas consumirem esses produtos, o que nós queremos é que a mensagem principal do método LCB fique como base, que foi só a sua primeira pergunta para mim. Por que você decidiu fazer tudo isso? Para comunicar para as pessoas que fazer o bem é coisa de gente inteligente. E se você pegar as suas ferramentas e fizer o bem, num primeiro momento, você pode até imaginar que não está ganhando tanto, mas vai ganhar na fidelização a longo prazo. A gente só sobreviveu até hoje porque fazendo bem a gente teve pessoas que foram parceiras o tempo todo. Como você, que é sempre muito bem-vindo no Instituto. Gratidão. Eu não sei se você está escutando, mas eu escuto palmas. Porque foi sensacional aí, gratidão. Gratidão, cara. Por você ter achado isso. Estou à disposição, cara. Assim, o canal é seu, pode chamar que a gente vai estar sempre aqui. Vamos, a gente faz mais algumas, a gente pode fazer algumas mais nichadas, talvez trazer alguém ao vivo para análise, enfim. Claro. Vamos fazer uma Instagram fica pré-programado. A próxima, quando for possível, eu vou ler as pessoas ao vivo. A gente chama, eu leio, eu leio o tempo todo, a gente chama ao vivo. Beleza? Esse horário de quarta para você é um bom horário? É um bom horário, pode fazer. Tá bem. Fechou. Vejo agora uma quarta então de abril e a gente marca. Show. Tá bem? Valeu. Muito bom. Então, Vandy. Gratidão. Mais uma quarta VIP com o mentor Vandy aqui, especialista em leitura corporal. Sigam esse cara, tanto o perfil @mentorvandy, quanto o Instituto W de Vandy, imagino eu, BR, Brasil. Instituto WBR. Então... Não é W de Vandy, cara. Não é W de Vandy. Não. Ele vem de Water, Word, Word, de significados em inglês de uma série de palavras, porque a gente entendeu que para universalizar tinha que ser a língua mais comercial, não a mais falada, a mais comercial do mundo, seguido do BR, que é Brasil. Então, é a universalização de uma série de conceitos. Mas tudo isso está implícito na marca, a gente não precisa nem dizer. Com certeza. Valeu? Fechou, então. Gratidão. Eu vou deixar essa live salva, vou marcar você e abril a gente está de volta. Show de bola. Gratidão. Eu ainda preciso treinar o dedo. Tá tudo certo. Valeu. Gratidão. Tchau.